Que Deus sempre nos dê sede e fome pela palavra dele, pelo Espírito dele. Amém? Que sempre tenhamos o desejo de crescer, de aprender um pouquinho mais. Êxodo, capítulo 15 e versículo de número 22, nosso texto, vamos iniciar aqui nele hoje, e diz o seguinte: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente se localizar. Você lembra o que aconteceu lá no Mar Vermelho? Cri, cri, cri. Que isso, gente? O que aconteceu lá no Mar Vermelho? Vocês estão igual aqueles assim, eu sei, só não sei explicar. O que aconteceu lá? Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, o povo de Israel passou. Se Deus não tivesse aberto o mar, então os egípcios chegariam ali, matariam os israelitas ou, no mínimo, levariam eles de volta como escravos. Então Deus deu aquele grande livramento, abriu o mar, eles passaram, atravessaram. Quando então os egípcios foram também atravessar o Mar Vermelho, então Deus fechou ali as águas e eles morreram todos afogados. Amém, igreja? Deus trouxe aquele grande livramento para o povo de Israel, não só livrando eles deles não serem capturados ou até mesmo mortos, mas ali acabando então com os inimigos, com aquele povo que havia, ou pelo menos com o exército, né, daquele povo que havia escravizado eles por tanto tempo. Então, vamos continuar a leitura com isso em mente, tá bom? Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto. O que aconteceu? E não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por que não? Porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que quer dizer amargo. Então vamos pensar aqui o que é que está acontecendo. Eles acabaram de receber uma grande vitória, um grande livramento, um grande milagre que o Senhor fez. Quando eles atravessam do outro lado, a Bíblia diz, se você voltar no capítulo 14, fala sobre isso, o Moisés, então, ele levanta um cântico ao Senhor, um louvor, o clima é de festa. A Bíblia diz que a Miriam passa a mão lá num pandeiro, num instrumento, as outras mulheres também, cada uma passa a mão num instrumento e começam a tocar, a cantar, e as mulheres dançando. Então imagine o clima de euforia, o clima de festa. Deus nos livrou, Deus é bom e tal. Aí, né, depois de toda aquela festa, diz, então vamos embora, né? Vamos para Canaã, tem mais ainda para nós vivermos, para nós conquistarmos. E aí eles estão indo, só que eles estão indo pelo deserto. E aí, daqui a pouco, começa a bater a sede. E eu acredito que cada um está levando ali um cantil, né, alguma coisa, mas imagine, 3 dias caminhando no deserto, daqui a pouco não tem mais nada, acabou a água, né? E aí eles caminhando, eu fico imaginando eles perguntando, e aí, rapaz, onde será que tem água? Não, vamos andar um pouquinho mais, nós estamos na direção de Deus, né? Nós estamos na direção de Deus, então logo vai ter água aí para frente, caminho um dia e nada de água. Mas cadê a água? Não, deve estar mais para frente, aí vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Caminha mais um pouco, nada de água. No 3º dia, eu imagino que todos estão sedentos por água. Todos estão com aquela sede assim, terrível. E aí, eles chegam num lugar, e esse lugar, eu fico imaginando eles olhando de longe, vendo a água, né? Mas talvez dizendo, rapaz, frega o olho assim, né? Será que é aquilo que eu estou vendo mesmo? Porque no deserto é muito comum, né, acontecer, fugiu agora a palavra, como que é? Miragem, né? A pessoa achar que está vendo, por causa do vapor, né, que levanta, se a pessoa olha, parece que é água lá na frente. Será que não é uma miragem aquilo?
Ah, eu também estou vendo, eu também. E estão caminhando mais, né, chegando mais perto e tal. E daqui a pouco, rapaz, não é uma miragem não, é água. Os mais apressados já correm na frente, né? Não é sempre assim? Corre na frente, tal, o povo todo sedento, chega lá para beber daquela água, mas o que acontece? A água é amarga. Amém? E a gente precisa entender o seguinte, olha, a gente já vai chegar lá, mas eu vou lhe adiantar a história, que depois que eles passam por Mara, e Mara, o próprio Deus vai dizer que é um lugar que Deus havia levado eles para prová-los. Amém? Um pouquinho adiante, eles chegam no lugar onde a Bíblia vai dizer que havia ali fontes e 70 palmeiras, né? O que a gente poderia chamar assim de sombra e água fresca. Amém? Agora você perceba que entre uma grande vitória, um grande livramento que eles tiveram, que foi lá no Mar Vermelho, e entre chegar naquele lugar aonde era sombra e água fresca, um refrigério para eles naquele deserto, para que eles continuassem andando e chegassem a Canaã, eles tinham que passar por Mara. E repito a expressão que eu acabei de usar, eles tinham que passar por Mara. Eu lembro que uma certa ocasião eu preguei aqui na igreja, faz tempo já, mas eu preguei aqui na igreja sobre essa mesma passagem bíblica, Mara, e eu falava sobre o tratamento de Deus. Que aquelas águas ali eram um tratamento do Senhor. Não vou entrar nesse campo hoje, não vou por esse caminho hoje, mas alguns ainda lembram disso. Mas era fundamental eles passarem por ali. Não só num aspecto físico, como eu abordo nessa outra mensagem, repito, não vou entrar por aqui, senão a gente vai longe, senão vira dois cultos, duas mensagens, né? E eu acho que todo mundo quer ir para casa almoçar com a mãe ou com os filhos, ou não? Então a gente toca o pau aqui e vai embora. Mas acho que não, né? Deixa para outro dia. E eles então chegam ali, era necessário eles passar por aquilo. A Bíblia vai dizer, nós já vamos ler, que ali Deus os provou e ali Deus vai dar mandamento para eles. Então, entre uma grande vitória e outro, entre um grande livramento e outro, entre uma grande bênção e outra, eles vão passar por um período de 3 dias sem água e eles vão passar por um período de chegar em um lugar achando que aquilo seria a solução deles e se deparar com Mara. Eles não sabem que lugar que é aquele. E aí, por conta da água ser amarga, eles chamaram aquele lugar de amargo, de Mara, né? E acabou ficando com aquele nome. E nós vamos entender que na nossa vida, meu irmão, também nós vamos passar, né, como diria um crente mais antigo, dessas igrejas mais tradicional, né, que entre os montes altos sempre vai ter um vale, né? A gente sempre vai acabar passando ali por momentos difíceis na nossa vida. E nós vamos entender que nós somos definidos muito mais pelos momentos difíceis que nós passamos do que pelos momentos de vitória. Os momentos difíceis na nossa vida, eles vão nos definir ainda muito mais, e definir inclusive a nossa trajetória, né, do que os momentos de vitória. É interessante que a Bíblia não diz que Deus os provou quando eles chegaram nas águas doces e nas 70 palmeiras. A Bíblia não diz que Deus os provou quando eles estavam lá cantando, louvando pelo livramento que receberam. Mas quando estavam há 3 dias sem beber água, e quando encontram a água, ela é amarga. Aí a Bíblia diz, ali Deus os provou. Você está entendendo em nome de Jesus? E eu creio que na minha e na sua vida não é diferente. Tanto essa dinâmica de ora, né, nós estarmos lá nos altos montes, o exemplo que eu dava de estarmos passando por momentos maravilhosos na nossa vida, que a gente passa a mão no instrumento e louva a Deus e dança e faz festa, como eles agora há pouco haviam feito, mas vai passar por momentos de deserto, de privação, de escassez. Amém?
de chegar num lugar, de criar uma expectativa em cima de algo e você acabar se frustrando com aquilo, porque você achava que a água era boa, mas daqui a pouco a água é amarga. Amém, igreja? E nós vamos entender, primeiro, que passamos por situações assim, e que são situações dessa forma que vai nos definir. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que qual vai ser a nossa reação ali? O que é que nós vamos fazer diante daquilo? E aí a Bíblia vai dizer que o povo reagiu da seguinte forma, olha só, versículo 24. E o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha aí, caminhamos tanto, chegamos agora, você diz que a gente está sendo guiado por Deus, que Deus que nos tirou do Egito, que é Deus que vai nos levar para Canaã, e agora, vamos fazer o quê? Vamos morrer de sede? O que a gente vai beber? E aquele povo, então, está agora murmurando. E o que eu quero lhe chamar a atenção, primeiro eu já falei, que nós também vamos passar por momentos assim. Segundo, também já falei, que são momentos assim que vão nos definir. E nós não podemos, de forma alguma, quando estamos passando por momentos dessa maneira, permitir que as circunstâncias nos mudem. Permitir que as circunstâncias venham definir quem nós somos. Porque você perceba que as águas estão amargas e o povo, então, permite que as águas amargas os tornem amargos, ou ainda amargurados, como você preferir. Porque alguém que murmura, meu irmão, é alguém que está assim, feliz, alegre, ou alguém que está em amargura? Né? Alguém que murmura, meu irmão, é alguém amargurado. É alguém que permitiu que as águas amargas, você está entendendo o que eu estou falando? Que as circunstâncias que nós estamos vivendo, que aquele momento difícil que estamos enfrentando, venha nos mudar, venha definir quem nós somos, venha nos tornar tão amargos quanto aquelas águas. E a gente muitas vezes se depara com pessoas extremamente amargas, pessoas tóxicas, pessoas que é difícil até de você ouvir a pessoa. Porque a pessoa começa a falar com você e vai saindo tanta amargura que aquilo vai te dando, como diriam os antigos, uma gastura. Né? Não é assim? Aquilo vai te fazendo mal, porque a pessoa ela vai abrindo a boca, e aí muitas vezes, né, o que é mais comum, é a pessoa ela começa então, e aí você diz, mas por que você é assim? Não, você tem que ser alguém mais positivo, né? Por que você é dessa maneira? Não, você não pode falar dessa forma, não, olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, e aí muitas vezes a pessoa vai dizer assim, é porque você não sabe o que eu já passei na vida. Não é assim? Quer dizer, aquelas águas amargas que em algum momento eu tive que beber, você está entendendo? Eu me enchi de expectativa em cima de algo e acabei me decepcionando, me frustrando. Porque entenda só, sempre a frustração vai ser do tamanho da nossa expectativa. Não quer se frustrar, não cria expectativas tão grandes. Tem gente que, sabe, cria expectativas muito elevadas para as coisas e por isso acaba se frustrando. A pessoa, ela está numa igreja, acontece alguma coisa que ela não gosta, né? E às vezes ela, por causa daquela água amarga ali, ela já se torna amarga. Eu não vou ficar aqui, eu vou para outro lugar, porque aqui ninguém presta, aqui ninguém não vale nada, esse povo aqui, não é assim? E tal, eu vou para outro lugar, e aí vai para outra igreja, chega lá, porque dentro dela há um anseio dela querer dizer, lá não prestava, eu vim para cá, aqui sim, então ela cria uma expectativa gigantesca. Meu irmão, eu já cansei de ver isso.
Ela chega numa igreja, ela está chegando hoje. Ela diz, aqui sim, se sentiu a presença de Deus. Não, lá nem presença de Deus não tinha, mas aqui sim. Você viu que mensagem? Você viu que culto? Os irmãos aqui vieram até me cumprimentar lá, ninguém me cumprimentava. Não é assim? Meu irmão, você está chegando hoje, todo mundo vai te cumprimentar. Espera daqui uns 2 meses, ver se alguém te cumprimenta. Ai, que maldade, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que daí você já virou da casa, não é verdade? Aí você já virou da casa, que chega alguém novo, irmão, seja bem-vindo, pode entrar, e não sei o que, não é assim? 2, 3 meses, a pessoa já virou da casa, irmão, paz, irmão. Não é assim? Né? Eu não estou dizendo que, claro, a gente tem que ser muito mais caloroso. Amém? Né? Claro. Mas, deixa eu aproveitar o gancho, né? Mas o que eu estou falando é que isso é algo normal, comum, né? Meu irmão, ele brincava. Quer dizer, até hoje não sei se era brincadeira ou não, mas eu fico acreditando que ele brincava. Né? Ele dizia assim, não, rapaz, é bom a gente dar uma sumida da igreja. De vez em quando, a gente fica assim umas 2, 3 semanas sem aparecer, né? E aí todo mundo olhando para ele assim, que conversa é essa, né? Que loucura é essa? Daí diz, não, daí você vai lá, vem todo mundo te cumprimentar, vem todo mundo dizer, irmão, senti tua falta, irmão, tá amarrado, né? Que carência é essa? Mas não faça isso, tá, gente? Né? Ou igual eu vi de um pastor que o membro da igreja chegou lá e falou assim, pastor, viu, Deus falou comigo, é para eu ir para outra igreja. Aí o pastor falou, irmão, então Deus te abençoe, pode ir. Aí ele disse, que é isso, pastor? Como assim? Pode ir, não vai nem perguntar para onde eu vou, não vai nem insistir para eu ficar. Ele falou assim, irmão, você me falou que foi Deus que mandou, eu vou falar, Deus te abençoe, ué. Se foi Deus que te mandou, o que eu vou fazer? Não, pastor, eu não vou não, estava brincando, só queria ver se eu sou importante. Aí o pastor diz, irmão, se você quer saber se é importante, pergunta. É verdade, né? Não faz uma palhaçada dessa. Então, é cada uma, né? E você depois acha que ser pastor é fácil, né? Mas, enfim, voltando o que eu estava falando, né? Aí a pessoa cria toda aquela expectativa, aqui sim, porque aqui, não, aqui ninguém peca, aqui todo mundo é santo, tem auréola na cabeça, tem asa e tal, e a pessoa cria aquela expectativa gigantesca, aquela expectativa que é humanamente impossível de alcançar. O que vai acontecer, gente? Vai se frustrar, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. E aí daqui a pouco a pessoa está lá, não, essa aqui também não presta, essa aqui é igual a outra lá, eu vou procurar uma outra, não é assim? E aí chega lá e faz a mesma coisa, e assim vai. Às vezes a pessoa, né, a gente tem que falar isso com os jovens, meu irmão, casamento é uma bênção, casamento é algo maravilhoso, mas cuidado com a expectativa que você cria. Às vezes a pessoa cria uma expectativa tão grande com relação ao casamento, meu irmão, e não vai demorar muito para a pessoa se frustrar, se decepcionar, não porque o casamento é ruim, mas porque a pessoa criou uma expectativa errada em cima daquilo. Meu irmão, se eu entro no casamento para ser feliz, a chance do meu casamento dar errado é muito grande. Porque eu já estou entrando no casamento errado. Eu já estou entrando no casamento com a expectativa que o outro vai me fazer feliz, que o outro vai me realizar. Meu irmão, eu não tenho que entrar no casamento para ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Você está entendendo? E entrar no casamento para fazer o outro feliz. Aí vai ser uma benção. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí eu estou entrando da forma correta. Mas quando eu já entro com o pensamento errado, não, eu vou me casar para eu ser feliz.
né? Então eu já jogo em cima do outro uma carga muito grande. Aquela pessoa tem que me fazer feliz, ela tem que me realizar, ela tem que fazer o que eu quero. Na hora que aquela pessoa não faz, e é óbvio que não repito, humanamente impossível um agradar o outro sempre. Você concorda comigo? Né? Então, a pessoa diz, não, eu achei que ele ia fazer tudo por mim, ele não está fazendo, eu achei que ela ia, e aí começa a frustração. E aí o triste é que muitas vezes começa a entrar nisso aqui que eu estou falando. Eu permito que a situação amarga me torne amargo. Esse é o problema. Meu irmão, eu preciso passar por Mara, porque Mara é sempre passageiro. Mara não é destino final. Amém, igreja? Mara é sempre um lugar de transição, de passagem, e eu preciso passar por Mara e não me tornar amargo, mas sair de Mara, chegar do outro lado, e as coisas amargas que eu vivi, que eu passei, não me deixarem amargos. Mas tem muita gente, meu irmão, se deixando moldar, definir pela situação. Eu não sei quais águas você tem experimentado, ou eu não sei que deserto que você tem caminhado, ou eu não sei quantos dias você está sem beber água. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Qual é a situação difícil, complicada? Mas não permita, meu irmão, que aquela situação define quem você é. Tem gente que sempre foi, sabe, alegre e tal, aí passa por uma situação difícil, está lá assim, arrastando os braços no chão, triste, depressivo. Não, em nome de Jesus Cristo, essa situação que eu estou passando, ela pode ser terrível, mas ela não vai definir quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu vou continuar sendo. Alguém vai até se assustar, rapaz, como é que você sorri numa situação dessa, como é que você brinca numa situação dessa e tal, né? Mas eu não vou, essa situação não vai definir quem eu sou, eu não vou me entregar a isso, você está entendendo? Né? É isso que nós vamos fazer. É fácil? Não, meu irmão, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes é até uma situação, né, difícil, complicada. Esses dias eu me encontrei com meus 2 irmãos e a gente estava conversando, brincando, né? E meus pais faleceram, vai fazer agora 2 anos, por esses dias, eu não lembro bem que dia que é, mas por esses dias, 2 ou 3, nem sei, até perdi, mas acho que é 2. Que meus pais faleceram, e aí, né, sempre que a gente se reúne, de um jeito ou do outro, acaba caindo no assunto, né, e a gente brinca com isso, né, às vezes a gente brinca até exageradamente com isso, a ponto das nossas esposas, né, a minha esposa e as 2 cunhadas dizem, que é isso? Que absurdo, brincadeira, vocês brincar com isso e tal, e não sei o quê. Mas a gente vai se reunir, o papai, a mamãe, é o dia das mães, eu não tenho minha mãe para abraçar, eu vou chorar, me desesperar por causa disso. Meu irmão, eu vou brincar, eu vou sorrir, eu vou me alegrar, né? E como elas falam, eu sei que a gente exagera de vez em quando com o nível das brincadeiras assim, mas por quê? Não é falta de respeito, pelo menos é a forma que eu vejo, mas, meu irmão, é a forma de lidar com o luto, é a forma de lidar com a situação, né? E tudo a gente precisa aprender uma maneira de lidar com as coisas e não nos deixar nos tornarmos amargos. Aí quantas pessoas, vou dar um exemplo, tá? Que perderam a mãe e a um dia como esse a pessoa fica quase em depressão, né? E a pessoa, hoje está fazendo aniversário da morte. E tá, que aniversário da morte? Se for para lembra do aniversário de vida, que nasceu, não do aniversário de morte. Vai fazer o quê? Acender uma velhinha preta? Né? Mas você está entendendo? Tipo, não tem sentido um negócio desse, né? Então, a gente tem que, sabe, se alegrar, saber levar as situações. A gente dá risada porque é algo engraçado? Não, a gente dá risada e brinca com a situação porque é uma forma melhor de lidar e de lembrá-los de uma forma
né, alegre do que a gente simplesmente deixar a tristeza entrar, invadir. Claro, tivemos o momento de luto, onde choramos e tal, passou, amém? Passou, glória a Deus, vida que segue, né? E assim por diante. Então nós precisamos agir dessa forma. E é interessante que eu lembro que eu falava disso há muito tempo já. E eu ouvia pessoas dizendo assim: pastor, o senhor fala isso porque o senhor nunca perdeu um familiar chegado, um familiar de perto e tal. Muitas pessoas me falaram isso já. Meu irmão, não é essa a questão. A questão é que ou eu posso ficar, sabe, me envolvendo tanto com Mara a ponto de eu me tornar amargo, ou eu posso decidir, não, a água está amarga, fazer o quê? Está amarga, mas vai passar. Essa situação não vai me definir, não vai definir quem eu sou. Né? Eu falo muito sobre a gente não entregar o controle da nossa vida para os outros ou o controle da nossa vida para as circunstâncias. Eu falava disso até na sexta-feira. Aquela velha história, sabe assim? Se me cumprimentar, eu cumprimento. Se não me cumprimentar, também não cumprimento. Se for educado comigo, eu também sei ser educado. Mas se for mal educado comigo, aí vai ver só, eu também sei ser mal educado. E não é assim? Então perceba que eu entrego o controle da minha vida para o outro. Quem vai definir quem eu sou não sou eu, é o outro. Aí eu passo e fico olhando assim, ó. Não me cumprimentamos. Também não cumprimento. Não é assim? Me cumprimentou, bom dia, tudo bem? Então quem define não é verdade? Aí, meu irmão, se eu cumprimento e a pessoa dá uma resposta atravessada, também já dou uma resposta atravessada. Então, quer dizer, é a pessoa que está me controlando. Né? É aquela história, eu dei esse exemplo na sexta-feira. Pastor, eu dei um murro nele. Meu irmão, você está louco? Por que você fez isso? Não, mas ele me xingou. Parece conversa de criança, não parece? Né? Ele me xingou, por isso que eu dei um murro nele. Se ele não tivesse me xingado, eu não dava um murro nele. E se ele me xingar de novo, eu dou outro murro nele. Então você está entendendo que é aquela pessoa que me controla? Eu perdi o controle da minha vida? Então eu entreguei o controle da minha vida para alguém. E nós não podemos fazer isso nem com relação às pessoas, nem com relação, meu irmão, às circunstâncias. A circunstância está boa, eu dou risada. A circunstância está triste, eu me deprimo. A circunstância está amarga, eu me encho de amargura, aí eu começo a murmurar, aí eu começo a reclamar, aí eu começo a destilar aquela amargura. Agora, é muito interessante a gente comparar o versículo 24 com o 25. Deixa eu ir para frente aqui que tem mais coisa para a gente ver. Diz assim, o 24. E o povo murmurou, pula para o 25. E ele, aqui é Moisés, clamou ao Senhor. Olha a diferença. Ambos estão diante da mesma situação, porque tanto Moisés quanto o povo estão no mesmo barco. Você concorda comigo? Todos eles estão caminhando há 3 dias no deserto, porque Moisés não foi voando, também estava caminhando com eles no deserto. Amém? Todos eles estão sem água, todos eles chegam no lugar e a água é amarga. Todos estão enfrentando a mesma situação. Agora você consegue entender como as reações são diferentes? Enquanto os israelitas permitem que as águas amargas os tornem amargos, eles murmuram, Moisés, diante da mesma situação, do mesmo quadro, ele vai fazer o quê? Clamar ao Senhor. Meu irmão, a água está amarga, o deserto está complicado, não está achando água, o que a gente tem que fazer? Clamar, não murmurar. E olha só, cada vez que a gente murmura, mais a gente vai se tornando amargo. É ou não é verdade? Cada vez mais nós vamos nos tornando amargos.
Agora, você já notou que o contrário, o inverso também é verdade? Diante das águas amargas, quando a gente decide orar, parece que a gente vira até mais crente. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas quanto mais a gente ora, mais firme na palavra mais a gente fica, mais cheio de fé, cheio de convicção, mais em paz o nosso coração fica. Amém, igreja? Então são decisões, são escolhas que a gente vai fazendo. E olha só, além de tudo isso, a murmuração do povo não resolveu o problema, mas a oração do Moisés resolveu o problema. Porque a murmuração nunca resolve o problema. Na verdade, a murmuração, ela sempre vai agravar o problema. Porque quando eu começo a murmurar, eu começo a exaltar a dificuldade. Eu começo a exaltar o problema, eu começo a exaltar aquela ação do diabo. E cada vez mais aquilo começa a crescer diante de mim. Amém? Da mesma forma, quando eu vou para a oração, eu começo a exaltar e engrandecer a Deus. E aquele problema que parecia grande começa a perder, então, ali o seu tamanho, o seu poder, a sua eficácia, e aquilo vai diminuindo, e Deus vai sendo engrandecido. Amém? E, meu irmão, a murmuração não resolve o problema, mas a oração resolve. Tanto é que olha o que aconteceu. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação. O que diz aí? E ali os provou. Aquilo que eles estavam passando era uma prova. Deus queria saber como é que eles iam reagir. Não sei vocês, mas tenho a impressão que eles não tiraram uma boa nota. Verdade, não é? Acho que deve ter ficado em recuperação, essa turma aqui. Mas outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que a gente não pode ignorar as soluções simples que Deus dá. O ser humano ele tem aquela tendência que quando ele ora, ele espera algo sobrenatural de Deus, não é assim? A gente ora e a gente espera que o anjo venha voando, a gente espera que o mar se abra, a gente espera que coisas extraordinárias aconteçam. E de fato, essas coisas acontecem. Tanto é que um pouquinho antes não aconteceu algo extraordinário, quando Moisés clamou, mas dessa vez aconteceu algo muito simples. A Bíblia diz que Deus mostrou para ele um lenho, um pedaço de madeira que estava por ali. O anjo não veio voando com um pedaço de madeira e disse: toma aqui, Moisés, essa madeira santa que foi tirada lá da arca, jogue nas águas. Não, meu irmão, a madeira estava ali. Amém? Era um galho daqueles, era um lenho, um pedaço de pau daqueles que estava ali. E às vezes a gente ignora as coisas simples, as soluções simples que Deus nos dá. Eu imagino Moisés orando: Senhor, olha essa situação, Deus, o povo está com sede, eu também estou, Senhor, nós estamos 3 dias nesse deserto, agora essa água é amarga, é tão amarga que ninguém consegue tomar dessa água. Senhor, faz alguma coisa, Deus, faz um milagre, Senhor. E eu fico imaginando que no meio da oração, assim, quem sabe de rabo de olho, ele abre o olho assim e vê um lenho. E aí ele diz: não, Deus, eu estou precisando de um milagre, Deus, algo sobrenatural, Senhor, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, vem agora, Deus, e faz um milagre. Não, Deus, Senhor, faz um milagre. Deus, Senhor, você está entendendo? E quantas vezes, quando nós estamos orando, algo semelhante não acontece? Talvez não necessariamente você abrir os olhos e ver algo que está ali na sua frente, mas às vezes você começa a orar a respeito de alguma coisa e sabe,
e vem um determinado pensamento, algo, quem sabe, muito simples até, e você diz, não, Deus, isso aí não, isso não vai adiantar. Senhor, faz o milagre, daqui a pouco vem aquilo de novo, e vem aquilo mais uma vez, e nessa hora a gente precisa ser sensível para dizer, pera lá, é Deus que está me mostrando esse lenho, não é à toa. Você está entendendo? Não é Deus que está me dirigindo para fazer determinada coisa. E às vezes algo simples. E daqui a pouco Moisés para e diz assim, pera lá, não é à toa que Deus está me mostrando esse lenho aí, não. E provavelmente ele entende. Opa! Então Deus está sinalizando que é aqui que é a solução. Então ele vai lá, pega aquele lenho e lança ele nas águas. E o que acontece, igreja? A Bíblia vai dizer que as águas se tornam doces. Todo mundo consegue beber daquela água. Mas quantas vezes Deus também não está nos mostrando um lenho e a gente está rejeitando aquele lenho, aquilo que Deus está mostrando? Porque a gente acha que Deus não pode operar em algo tão simples. Não, se Deus for fazer, tem que vir um anjo voando, tem que vir uma voz do céu, tem que acontecer. Você está entendendo? Meu irmão, eu não acredito que Deus apareceu na frente do Moisés e diz, Moisés, olha aqui esse lenho, pega ele, joga lá. Mas eu creio que Deus falou com ele da mesma forma que Deus fala com a gente. É uma impressão que vem no teu coração. É uma direção que vem, que você não sabe nem explicar direito. Que às vezes você diz assim, acho que é coisa da minha cabeça, mas você vê assim, opa, não é não. É Deus. É Deus que está me mostrando isso. É Deus que está me sinalizando para agir dessa forma, para fazer assim. Amém, igreja? Porque olha a expressão que a Bíblia vai usar. E Deus lhe mostrou um lenho. Não diz que Deus mandou ele jogar lá e tal, mas ele entendeu. Eu estou orando para a água ficar doce. Deus está me mostrando um lenho, não é para eu fazer uma fogueira. Amém? Então ele pega aquele lenho, joga na água e o problema é resolvido. Mas o que eu quero te chamar a atenção, acima de tudo hoje, é cuidado para que as águas amargas não te tornem amargo, porque a amargura é algo terrível. A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, eu gostaria que você fosse comigo para lá, Hebreus capítulo 12, dessa raiz de amargura, é como a Bíblia chama. Hebreus 12, 14. A palavra vai dizer assim para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém pode me privar da graça de Deus, mas segundo o que a palavra de Deus diz, eu preciso tomar cuidado para que eu não venha me privar da graça de Deus, que você não venha se privar da graça de Deus. Você está entendendo a diferença? Mas como que eu me privo da graça de Deus? Aí a Bíblia vai dizer, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha que interessante isso aqui. Primeiro, a Bíblia vai sinalizar para nós que se eu deixar a amargura entrar no meu coração, eu vou estar me privando da graça de Deus. Olha como essa desgraça dessa amargura vai me causar um prejuízo sem fim. Vai me afastar da graça de Deus. Porque quando eu deixo a amargura entrar, e obviamente vou me tornando alguém amargo, alguém que vai murmurar, que vai reclamar, entende? Eu começo a esquecer de Deus. Eu começo a ver os problemas, como a vida é difícil, como as pessoas são injustas, como isso, como aquilo.
E aí a Bíblia vai começar lá dizendo, olha, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Quando eu deixo a amargura entrar, a primeira coisa, eu começo a não enxergar mais Deus. Eu só enxergo o problema, a dificuldade, eu só enxergo a injustiça, eu só enxergo Mara. Você está entendendo? E aí, meu irmão, agindo assim, eu estou me privando da graça de Deus, desse favor imerecido do Senhor para nós. E aí, meu irmão, essa raiz de amargura brotando, a hora que ela começa, então, a aparecer, porque eu permiti ela de alguma forma entrar, por causa da circunstância que está amarga, eu deixo aquela sementinha da amargura entrar, a hora que ela começa a brotar, ela vai me perturbar. Eu acho que já seria assim, ó, motivo de sobra para nós não queremos de forma alguma isso na nossa vida, amém? Ela vai me perturbar, e além dela me perturbar, pior, por ela muitos se contaminem. Porque, meu irmão, a pessoa amarga, ela vai murmurar, e murmurando, o que começa a acontecer? Ela começa a contaminar quem está na volta dela. Não é assim? Ela começa a contaminar as pessoas. Primeiro ela contamina o ambiente, que o ambiente vai se tornando tóxico, vai se tornando amargo, vai se tornando difícil de estar ali, mas também ela começa a influenciar outras pessoas. E nós precisamos tomar cuidado, e o pior de tudo, ao meu ver, é que a Bíblia vai dizer, isso vai te privar da graça de Deus. Mais à frente não, biblicamente, né, atrás, Efésios capítulo 4, a Bíblia vai dizer também para nós o seguinte, Efésios capítulo 4 e versículo 30, vai dizer assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, qual que é a cabeça da lista aí? Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém, igreja? Por quê? Porque tudo isso entristece o Espírito Santo. E qual que é a primeira coisa que entristece o Espírito Santo? A amargura. Meu irmão, vamos ser sinceros, você ficar do lado de alguém amargurado já não é fácil. Verdade ou não é? Já não é tarefa fácil. Agora imagine você, o Espírito Santo habitando dentro da pessoa, como é que fica lá? Amém? Como é que ele fica lá dentro? Se para ficar do lado já não é fácil. Então a Bíblia vai dizer que essas coisas vão entristecer o Espírito Santo. E repito mais uma vez, a primeira da lista está lá, a amargura. Aí a Bíblia vai dizer, todas essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio, não pode estar na nossa vida. Antes dessas coisas estarem, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Então a Bíblia vai fazer duas listas, uma de coisas que entristece o Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer, isso não pode estar na nossa vida. E a primeira delas é a amargura. A segunda lista vai dizer, opa, isso sim agrada o Espírito Santo, que é quando nós, então, somos benignos uns para com os outros, somos misericordiosos, perdoamos uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Aí isso vai alegrar o Espírito Santo. Então perceba que a Bíblia vai dizer para nós que a amargura faz duas coisas. Ela entristece o Espírito Santo e ela nos priva da graça de Deus.
Nós não podemos de forma alguma, mas pastor, eu entendi, mas o problema é que eu passei por Mara, e pastor, olha, aquilo entrou em mim. Depois daquilo eu tenho sido alguém murmurador, depois daquilo eu tenho sido alguém cheio de amargura, eu consigo enxergar, eu consigo perceber isso. Meu irmão, então a gente precisa ir diante de Deus e pedir que Deus venha limpar, lavar o nosso coração, tirar tudo isso de nós. Senhor, eu não quero ser alguém amargo, eu não quero essa praga dessa raiz de amargura, porque isso tem me perturbado. Como a tua palavra diz, mas eu não quero isso na minha vida. Amém. Precisamos ir diante de Deus. E nós sempre podemos contar com a graça de Deus. Não podemos nos privar da graça. Nós precisamos contar com a graça de Deus, com o favor dele. Antes da gente orar, eu lembro aqui de uma outra passagem bíblica que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo ardente. E você conhece a história, eles não são queimados, a única coisa que queima é as amarras deles. E aí aparece o quarto homem da fornalha, né? O rei olha lá, nós não lançamos 3, foi rei, por que tem 4 lá? E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Lá estava Jesus, caminhando o fogo com eles. E aí ele manda com que eles saiam dali. E eles saem. E aí a Bíblia vai fazer menção, meu irmão, que as roupas deles não se queimaram, que os chapéus não se queimaram, que não mudou a aparência. E aí o que me chama a atenção é que a Bíblia diz assim, e nem cheiro de fumaça havia neles. Amém, igreja? Tem muita gente que foi lançado na fornalha e Deus até livrou, até conseguiu sair de lá. Mas, meu irmão, tem muita gente que saiu com fedor de fumaça. Entende o que eu estou falando? Saiu, meu irmão, exalando fumaça para todo lado. E qualquer um que chega perto da pessoa sente o cheiro de fumaça. Diz, isso aí passou pelo fogo. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas nós precisamos ser como eles. Não, eu passei pela fornalha, mas, mas nem cheiro de fumaça não tem. Você já estendeu roupa na sua casa e o vizinho resolveu fazer churrasco? E aí depois você vai lá recolher a roupa, tá como? Com cheiro de fumaça? Você diz, mas rapaz, mas não passou nem perto, o fogo está lá do outro lado. Ó. Mas mesmo assim ficou com cheiro de fumaça. Eles estavam dentro do fogo. E a roupa deles não ficou com cheiro de fumaça. Eu fico imaginando aquela turma toda em volta do rei, foram dar até uma cafungada no cangote deles. Sim ou não? Falar, ih, rapaz, nem cheiro de fumaça não tem. Perceba que eles saíram completamente ilesos. Eu e você precisamos hoje, dar uma cheiradinha na gente, ver se quem sabe a gente também está cheirando umas fumacinhas aí. Está entendendo o que eu estou falando? E dizer, não, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor que foi poderoso para me guardar daquela fornalha, do poder do fogo. Meu Deus, eu quero sair nem cheirando fumaça. Amém? Em nome de Jesus Cristo, mas nem cheirando fumaça, que eu não quero ter isso na minha vida, essa amargura na minha vida. E se a gente reconhece, a gente precisa ir diante de Deus. Se talvez você está ouvindo essa palavra hoje, dizendo, ô pastor, claro, primeiramente a gente tem que se julgar, viu? Primeiramente a gente. Mas talvez você diga, pastor, olha, parece que o senhor está pregando aí, eu tô vendo o meu familiar aqui na minha frente, pastor. Mas o senhor está falando, descrevendo a vida do meu familiar, que é tão amargo, que é uma pessoa tão difícil de lidar. Meu irmão, que você possa se colocar diante de Deus e interceder. Amém? E orar. Deus, tira essa amargura, tira isso. Em nome de Jesus Cristo.
Às vezes a gente, sabe, olha para alguém e já classifica. Ah, não, fulano é desse jeito. Não é assim? Ah, aquela pessoa é desse jeito, aquela pessoa é ranzinza mesmo. Ah, aquela pessoa... Não, meu irmão, aquela pessoa está sofrendo com uma raiz de amargura. Eu e você podemos nos colocar para interceder e dizer, Deus, tira aquela amargura. Aquela pessoa não percebe o quanto ela sofre por conta disso. Mas tira essa amargura do coração, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos viver a bênção de Deus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.